vamos começar a fazer aí a correção dos exercícios. Então, todo mundo com um caderno aí na mão, vocês pegaram as pecinhas do Tangram. A primeira questão aí está escrito assim: o Tangram é um quebra-cabeça chinês composto por 7 peças, sendo elas triângulos, quadrados e paralelogramo. Então, a gente tem, ó, esse triângulo verde e esse triângulo azul, que são do mesmo tamanho. A gente tem os 2 triângulos vermelhos, que são do mesmo tamanho, o quadrado, né, que é um paralelogramo, aqui um outro paralelogramo e um outro triângulo que é menor que esse verde e esse azul e maior que esses 2 vermelhos, certo? Eu vou numerar essas figuras para vocês entenderem o processo, tá? Opa! O triângulo verde e o triângulo azul, acompanha aí no caderninho de vocês. Eu vou chamar um de número 1 e o outro de número 2, tá? Então, vocês podem até numerar aí com lápis para ficar mais fácil vocês entenderem. O triângulo azul vai ser o número 2 e o triângulo verde, o número 1. Então, vocês podem colocar aí, ó, número 1 aqui no verde, 2 no azul, tá? Aí a gente tem o amarelo aqui, ó, que vai ser o 3. A gente tem esse vermelho aqui que eu vou colocar 4. O quadrado, que é o roxinho, eu vou colocar 5. Esse outro triângulo eu vou colocar 6 e esse paralelogramo 7. Então, o Tangram, ele é um quebra-cabeça chinês composto por 7 peças. Então, vamos lá para o exercício. Observando o Tangram, quantos triângulos vermelhos são necessários para ocupar a área do triângulo verde? Então, ó, eu quero saber quantos desse aqui, ó, vermelhinho, eu consigo colocar dentro daqui do verde. Quem tá com o Tangram solto, faz a experiência aí, tá? Se vocês pegarem aí, ó, o triângulo 4 e o 6, que são do mesmo tamanho, e colocar nesse triângulo verde aqui, vocês vão verificar que a gente consegue, para formar esse triângulo verde, a gente precisa de 4 desses triângulos vermelhos, ó, certo? Porque se eu colocar esses 2 triângulos vermelhos aqui, vai me dar um quadrado. E esse quadrado, com mais esse triângulo aqui do lado e esse aqui do lado, ó, forma esse triângulo maior, tá? Então, eu vou precisar aí de 4 triângulos vermelhos para formar um triângulo verde. Vocês estão vendo esse Tangram aqui na mão? Peraí, deixa eu... Estão vendo? Sim. Ó, esse aqui é o triângulo verde ou azul, tá? Esse aqui, ó, seria, tá vendo ele, esse menorzinho? Sim. Esse menorzinho seria o triângulo vermelho, tá? Então, ele está perguntando quantos desses menorzinhos cabe nesse maior. Se a gente colocar, ó, ele aqui, né? Porque a gente tem 2 vermelhos, ó. Se a gente colocar eles assim, o que vai acontecer, ó? Tá dando para ver? O triângulo grandão, eu consigo colocar um triângulo pequeno assim, ó, pontinha com pontinha. Aí o outro eu coloco de cabeça para baixo. Então,
aqui formou dois triângulos, né? Ó, um em cima, um embaixo. Cabe mais um do mesmo tamanho desse lado e mais um do mesmo tamanho do outro lado. Então, para formar um triângulo verde, a gente precisa de 4 triângulos vermelhos. Deu para visualizar isso? Sim. Sim. Aí a pergunta, então, era: observando o Tangram, quantos triângulos vermelhos são necessários para ocupar a área do triângulo verde? Então, a gente concluiu aqui que são necessários 4 triângulos vermelhos. Aí ele pergunta assim: e quantos triângulos vermelhos são necessários para ocupar a área do triângulo azul? Ó, 4 o também. triângulo azul não é do mesmo tamanho do triângulo verde? Sim. Então, Sim. 4 também, né? Então, são necessários 4 triângulos vermelhos para formar o triângulo verde e 4 para formar o triângulo azul. Se o Tangram fosse formado por apenas triângulos vermelhos, quantos seriam necessários para completar o Tangram? Então, vamos voltar lá e ver o que acontece. Então, ele perguntou, né, se o Tangram fosse formado só por triângulos vermelhos. Quantos triângulos vermelhos a gente precisaria 7. para formar o Tangram inteiro? Ó, o que a 7. gente viu? 7, será? Acho que não. Ó, Eu acho que é presta atenção. 16. Eu também. Isso. Por que são 16? Ó, porque para formar o verde, a gente não viu que a gente precisa de 4? Aí Para 4 mais formar 4 o dá azul, também mais 4. 4 com mais 4, 8. 8. E os Se dois a juntos dá gente metade. pegar o triângulo vermelho, ó, então o que acontece? A gente viu que para ter esse triângulo grandão, a gente precisa de 4 desse pequenininho, que é o vermelho, certo? A gente viu, ó, que dentro do quadrado aqui tem 2 triângulos vermelhos. Dentro do amarelo tem 2 triângulos vermelhos. Dentro do paralelogramo tem 2 triângulos vermelhos. E dentro de cada triângulo desse tem 4. Então, quanto que a gente teria no total? 4 com mais 4, 8. Com 2 do paralelogramo, 10. 11. 12 e 13 do quadrado, 15 e os dois que eu formo aqui. Então, eu teria um total de 16 triângulos vermelhos. Na próxima atividade, ele pede para a gente completar a tabela abaixo com a fração e a porcentagem de cada figura. Então, a gente tem que comparar cada pecinha do Tangram com o Tangram inteiro. Aí ele pergunta assim, ele fala assim que o triângulo verde corresponde a 1/4 do Tangram. Por que que ele corresponde a 1/4 do Tangram? Ó, vou mostrar para vocês. Quando vocês fizeram o Tangram, primeiro vocês fizeram esse quadrado aqui, certo? Aí a gente pegou o quadrado e dobrou ele ao meio. Quando a gente dobrou ele ao meio, a gente ficou 2 triângulos grandão, tá? E quem são esses 2 triângulos grandão? A gente pegou
um dos triângulos grandões e dividiu ele ao meio. E aí a gente formou esses dois triângulos aqui, ó. O número 1 e o número 2. E o outro triângulo grandão, a gente dividiu nessas outras partes aqui, ó. Que juntas, né? Que são paralelogramo, triângulo amarelo, dos dois triângulos vermelhos e o quadrado, juntas formam o triângulo grandão. O triângulo verde corresponde a que fração? Ele falou que é 1/4. Por que é 1/4? Porque o triângulo verde e o triângulo azul juntos forma a metade do tangram. Só que aí, o que a gente fez com esses dois triângulos? A gente dividiu no meio de novo. Então, metade dividido ao meio deu 1/4. Ó, porque se eu observar aqui, ó, se eu juntar aqui, ó, esse triângulo vermelho, número 6, com o paralelogramo, número 7, e mais a metade desse triângulo amarelo, eu formo um outro triângulo do tamanhozinho do azul e do verde, tá? E a metade do outro triângulo amarelo com o quadrado mais o outro triângulo vermelho, ó, forma um triângulo do tamanho do verde e do azul. Ou seja, nesse caso aqui, o tangram está dividido em 4 partes do mesmo tamanho. Ó, uma parte, segunda parte, terceira parte, 4 partes. O triângulo verde corresponde a uma dessas 4 partes. Então, por isso que ele disse aqui que o triângulo verde é 1/4 da fração, tá? Aí a gente tem que pegar essa fração e transformar em porcentagem. Como que a gente faz isso? Tem algumas maneiras, tá? Primeira, eu posso pegar o numerador, que é o 1, e dividir por 4. Como 1 é menor que 4, aqui vai dar 0, eu coloco 0 lá. Pronto, ficou 10 dividido por 4. 2 vezes 4, 8. 10 tira 8, sobra 2. Acrescento 0. Formou 20. 5 vezes 4, 20. Deu 0. Ou seja, deu 0,25. Mesmo que 25%, tá? A outra forma de transformar isso aqui em porcentagem seria achando a fração equivalente a 1/4. E como que eu faço isso? Eu quero que 1/4 vire porcento. O que é porcento? É um número dividido por 100. Então, eu quero que o denominador aqui, ó, fica 100. Aí eu vou perguntar, 4 vezes quanto que dá 100? Você pode fazer 100 dividido por 4, que você vai descobrir, tá? E aí vai dar 25. Ou seja, para o 4 virar 100, eu precisei multiplicar ele por 25. Se eu multipliquei o denominador por 25, eu tenho que multiplicar o numerador por 25. 1 vezes 25, 25%. 25 por 100 é o mesmo que 25%, tá? Então, ou você pode pegar o numerador, dividir pelo denominador e o que der multiplicar por 100, ou você pode achar a fração equivalente dessa maneira, certo? Aí ele pergunta assim, e o triângulo azul corresponde a que fração? Nós não vimos que o triângulo verde e o azul são do mesmo tamanho? Ou seja, então ele corresponde a 1/4, que é o mesmo que 25%.
Aí ele pergunta o triângulo amarelo. A gente viu que para ter um triângulo verde, eu preciso de 4 triângulos vermelhos. E para ter o triângulo amarelo, eu preciso de 2 vermelhos. Se aqui, ó, cabe 4 vermelhos e 2 vermelhos juntos formam um amarelo, o que vai acontecer então aqui? Cada um desse aqui, ó, vão ter 2 amarelos. Para formar um triângulo amarelo, a gente precisa de 2 triângulos vermelhos. E nós vimos que o Tangram inteiro tem 16 triângulos vermelhos, né? Se cada 2 formam um amarelo, então eu vou pegar o total de triângulos vermelhos, que são 16, e vou dividir por 2, porque cada 2 vai formar um amarelo. 16 dividido por 2 vai dar 8, ou seja, para formar o Tangram inteiro, eu preciso de 8 triângulos amarelos, tá? E aí, um triângulo amarelo vai corresponder a 1/8. 1/8 em porcentagem, quanto que vai ser? Posso fazer do mesmo jeito, né? Pego 1, divido por 8. 0,0 lá. 10 dividido por 8 dá 1. 10 menos 8, 2. Acrescento 0, que vai dar 2. 2 vezes 8, 16. 20 tira 16, sobra 4. Acrescento 0, que vai dar 5. Acabou a nossa conta. Deu 0,125. 0,125 está na forma de porcentagem? Não. O que eu preciso fazer? Multiplicar por 100. E aí eu vou andar com a vírgula 2 casinhas. E ela vai parar aqui, ó, no meio do 2 e do 5. Então, eu vou ter 12,5%. Aí ele do paralelogramo. A gente viu que para formar o paralelogramo, a gente precisa de 2 triângulos vermelhos ou de um triângulo amarelo, né? Porque um triângulo amarelo corresponde à medida de 2 vermelhos. Ou seja, corresponde a que fração do Tangram? A mesma, ó, 1/8. O quadrado também são 2 triângulos vermelhos. 2 triângulos vermelhos formam um triângulo amarelo. Portanto, formam um quadrado. Também 1/8. Então, aqui, ó, vai dar 12,5 e aqui também vai dar 12,5. Aí ele pede para a gente somar todas as frações e somar as porcentagens. Pessoal, eu ativei o mudo aí no microfone de vocês porque estava barulho atrás da aula. Mas se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone e pode perguntar, tá bom? Então, ó, eu vou somar as frações. Então, eu vou somar 1/4 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. A gente viu que para somar a fração, os denominadores têm que serem iguais, tá? Então, o que a gente precisa de fazer? Achar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 8. Por quê? Porque eu tenho que fazer os denominadores ficarem iguais.
8 é resultado da tabuada do 4. Então, o 8 está na tabuada do 4 e também está na tabuada do 8. Ele é o menor número que está na tabuada do 4 e do 8. Então, o mínimo múltiplo comum aqui vai ser 8, tá? Se você não conseguir fazer isso, você pode decompor ele lá em fatores primos. Lembra? Ó, 4 e 8. 4 e 8 é par, divido por 2, vai dar 2 e 4. Divido por 2 de novo, vai dar 1 e 2. Divido por 2 de novo, copio 1 e 2 dividido por 2 dá 1. Olha lá, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou dar o denominador 8 para cada uma das frações. Opa, aqui é 8. Aí, o que que eu faço? Pego o novo denominador, divido pelo denominador antigo e multiplico pelo numerador. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. Aqui, como é tudo igual, vai ficar tudo 1 e 1. Pronto, agora os denominadores são todos iguais. Então, agora eu posso somar. Conservo o denominador, que é 8, e somo os numeradores. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. Mais 1, 7. Deu 7 oitavos. Ué, mas por que que deu 7 oitavos? Se para eu ter o Tangram inteiro, teria que dar 8 oitavos. Por que que teria que dar 8 oitavos? Porque se eu dividir a figura em 8 partes, para eu ter a figura inteirinha, eu tenho que juntar as 8 partes. Então, o numerador e o denominador ficaria igual, né? Se eu pegar 8 e dividir por 8, ó, vai dar 1. 1 inteiro. Mas por que que não deu 1 inteiro? Porque a gente colocou aqui o triângulo verde, o triângulo azul, o triângulo amarelo, o paralelogramo e o quadrado. Quem é que falta aqui nessa história? Os 2 triângulos vermelhos, né? Que são os 2 triângulos pequenos. E o que que a gente sabe dos 2 triângulos pequenos? Que eles juntos formam um triângulo amarelo. Um triângulo amarelo corresponde a 1 oitavo. Então, os 2 triângulos vermelhos juntos corresponde a 1 oitavo. Se eu pegar 7 oitavos e somar com 1 oitavo, ó, fração com denominador igual, copio o denominador, somos os numeradores. 7 mais 1, 8, tá? Então, aqui não deu um inteiro, porque nessa tabelinha não colocaram os triângulos vermelhos, que são os triângulos pequenininhos, tá? Se não deu um inteiro, também não vai dar 100%, né? Porque para eu ter um bolo inteiro, eu tenho que ter 100% do bolo. Ninguém tem que ter comido o bolo. Então, na hora que eu somar aqui as frações, ó, não vai dar 100%, porque não deu. Se der, é porque a gente errou aqui na continha da fração, tá? Então, agora, falta só a gente fazer o quê? Somar as porcentagens, né? Aí a gente vai somar lá, ó. Então, eu vou somar quem? 25 mais 12,5 com 12,5 com 12,5. Como eu vou somar e aqui tem vírgula, e aqui no 25 ele é inteiro, o que que eu faço? Ó, eu vou igualar as casas, então eu coloco a vírgula e do lado o zero, ó. E aí ficou igualzinho, tá? Aí eu vou somar.
0 com mais 5, 5. Com mais 5, 10. Com mais 5, 15. Mando 1 lá para cima. 5 com mais 1, 6. Com 2, 8. Com 2, 10. Com 2, 12. Mando outro 1 lá para cima. 3, 4, 5, 6. Somei certo? Não, deixa eu ver o que eu fiz errado. Aqui. 5, 10, 15. Vai 1. 5 e 1, 6. Ah, eu esqueci de somar esse outro 25% aqui, desculpa. Ó, eu somei só os que eu coloquei, faltou esse aqui. Então, tem que pôr aqui, mais 25%. Então, vai dar 5. 5 com 2, 7. 6 e 2, 8. 87,5%. Tá? É porque quando eu fui somar, eu peguei só os que eu coloquei, mas já tinha, né, 25% aqui no início. Então, a gente soma. Todo mundo deu 87,5%, que corresponde a 7/8. Se você quiser tirar a prova para ver se dá certo, o que você vai fazer? Você vai pegar o 7. Vou fazer aqui. E vai dividir por 8. 0,0 lá. 70. Vai dar 8 vezes 8, 64. 70 tira 64, sobra 6. Acrescento 0, vai dar 7 vezes 8, 56. 60 tira 56, sobra 4. Acrescento 0, vai dar 5. Deu 0,875. Multiplico por 100, vai dar 87,5%. Então, ó lá, deu certinho 87,5%, tá? Então, se você quiser tirar a prova, é só você fazer isso. Pega o numerador, divide pelo denominador e multiplica o resultado por 100. O último exercício diz o seguinte: durante a exposição havia um espaço de venda de flores. Um buquê de flores custa R$ 350, mas se for pago em dinheiro, tem um desconto de 15%. E se for pago com cartão à vista, o desconto é de 5%. Determine o valor a ser pago pelo buquê de flores nas duas situações. Bom, então primeiro nós vamos ver quanto que ele vai custar se ele for pago em dinheiro. Ele custa R$ 350. Se pagar em dinheiro, ele vai dar 15% desse valor, ou seja, 15% de 350. Então, o que eu vou calcular aqui, ó? 15% eu troco pelo sinalzinho de vezes 350. Aí, o que eu faço? Tem duas maneiras. Eu posso pegar 350, dividir por 100 e o que der multiplicar por 15, tá? Então, eu posso fazer isso, ó. 350 divido pelo de baixo, que é 100, e o que der eu multiplico por 15. 350 dividido por 100 é o mesmo que andar com a vírgula, só que agora, ao invés da gente andar para frente, a gente vai andar para a esquerda, tá? Por quê? Porque a gente está dividindo. Então, o valor tem que diminuir. E aí, eu vou colocar a vírgula onde? 2 casinhas para a esquerda, porque são 2 zeros, ó. Então, eu vou tirar ela daqui de trás do zero e vou andar 1, 2. Vai dar 3,50. E agora, eu multiplico isso aqui por 15, tá? Então, vou fazer aqui do ladinho, ó. 3,50 vezes 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17.
Vou multiplicar agora a casa da dezena. Pulo aqui, vai ficar 1 vezes 0, 1 vezes 5, 1 vezes 3, que vai dar 0, 5, 12, 3, 4, 5. Vou colocar a vírgula. Tem 2 casas, ó, depois da vírgula. Então, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Ou seja, 15% vai dar R$ 52,50 de desconto. A pergunta é: qual é o valor que vai ser pago? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o valor que era 350 e tirar o valor do desconto. Então, eu vou colocar lá, ó, R$ 350 menos R$ 52,50. Aqui 0 tira 0, 0 não dá para tirar 5, então eu vou ter que fazer as trocas aqui, né? Aqui vai ficar 4, mandaria 1 aqui, ficaria 10, só que aí eu vou pegar 1 daqui e mandar para cá, então vai ficar 9, e aqui vai ficar 10. 10 menos 5, 5, 9 tira 2, 7, 4 não dá para eu tirar 5, então eu vou ter que pegar emprestado aqui. Vai ficar 2 e 14. 14 menos 5, 9. Ou seja, se eu pagar à vista, com o desconto, eu vou pagar R$ 297,50. Tudo bem até aí? Se eu pagar no dinheiro, tá? Agora, se eu preferir pagar com o cartão, aí ele vai me dar só 5% de desconto. Então, eu vou fazer o quê? 5% vezes 350. Então, mesma coisa. Pego 350, divido por 100 e o que der, multiplico por 5. 350 dividido por 100 vai dar 3,50 vezes 5. 3,50 vezes 5, 0,25, 17. Então, ele vai ter um desconto de R$ 17,50. Pego 350, tiro 17,50, então vou fazer a continha lá, R$ 350 menos R$ 17,50. Vou ter que pegar emprestado aqui, né? Então vai ficar 4, 9, 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. 4 menos 1, 3. Eu vou pagar R$ 332,50. Eu falei para vocês que tinha 2 maneiras de fazer isso, né? A primeira era, pega o valor, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ou vocês podem fazer assim, ó, 5% vezes 350. Como não tem nada embaixo do 350, a gente passa um traço e coloca 1. E aí a gente multiplica, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 350, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25, vai dar 1.750. 100 vezes 1 vai dar 100. Agora eu pego 1.750 e divido por 100. Então, vou andar com a vírgula 2 casinhas para a esquerda, que vai dar os mesmos 17,50 que deu aqui em cima, ó. Tá? Então, ou você pega o valor, divide pelo denominador e multiplica pela quantidade de partes que você pegou, que no caso foram 5, ou você completa as frações, né? Iguala colocando 1 embaixo do denominador, multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, e depois você faz a divisão do numerador pelo denominador.